pessoal, eu sou a Lana, eu sou a apresentadora do podcast Stay Free e a gente está aqui hoje com o Fernando para conversar com ele, que trabalha na Cruz Azul aí há alguns anos e hoje ele é assistente de grupo de apoio, tanto kids quanto teens, pelo país todo, né, Fernando? Então a ideia hoje é que a gente converse um pouco com essa pessoa ilustre, extremamente caricato, né? Vocês vão perceber que, né, eu gosto muito do Fernando, sou uma pessoa que simpatiza, que adoro ele. Amor Tô pulso. brincando. Então, Fernando, em vez de eu te apresentar, se eu te pedisse pra... Quem é o Fernando? Assim? Como que tu se apresentaria? Vamos lá. Eu me considero um apaixonado. Não sei se isso é bom, se isso é ruim, né? Eu amo as pessoas, amo a Deus, amo a minha família e eu trabalho hoje como assessor de grupos de apoio, né? No Brasil inteiro, kids e teens. Sou um psicólogo em formação, tenho várias capacitações na área da teologia, principalmente no aconselhamento bíblico, né? Aconselhamento noutético, psicologia noutética e também várias capacitações até internacionais na área da prevenção, né? Eu amo a prevenção, aprendi muito com prevenção com essa pessoa aqui, que me ama, deixar claro, né? No fundo, a Lana, ela me ama verdadeiramente, né? A gente, às vezes, é difícil enxergar isso, mas lá no fundo é a verdade, né? Então, aprendi muito aqui na Cruz Azul, nesse caminhar, né? Fui também terapeuta de uma comunidade terapêutica, durante uns 5 anos, mais ou menos. Eu costumo dizer que essa minha intensidade na prevenção, ela vem do olhar que eu tive lá na ponta. Eu vi... Na época do tratamento. Do tratamento. Então, eu sei o que acontece com esse adolescente, com essa criança. Eu sei o final. Eu sei quantas pessoas que eu atendi lá na comunidade terapêutica morreram, por exemplo. Quantas pessoas perderam os vínculos familiares. Quantas pessoas estão andando pela rua até hoje, né? Uma doença tão complexa, tão difícil de se tratar e que a gente tem a oportunidade, do jeito certo, de chegar antes. Não importa a vulnerabilidade, não importa a desestrutura que essa criança, desse adolescente possa estar, a gente tem uma resposta, né? E eu quero ter essa conversa contigo, essa honra de estar aqui contigo hoje para poder conversar um pouquinho sobre isso. Como dar essa resposta, né? Tá, mas me diz uma coisa, para vocês entenderem, né? Eu e o Fernando, a gente trabalhou junto aí, 1 ano, 2 anos, 2 anos, né? Né? Por aí. E só que o Fernando chegou eu já estava numa licença, então a gente não trabalhou tão próximo assim. Então tem muitas coisas, as coisas que eu vou perguntar que na verdade eu realmente não sei, né? E aí já te faço a primeira questão. É muito tradicional que na dependência química, tanto para quem está trabalhando na prevenção quanto para quem está trabalhando no tratamento, as pessoas elas têm algum tipo de envolvimento. Tu chegou a usar drogas? Como é que tu caiu na área da dependência química, Fernando? Isso, eu tive uma experiência com o álcool, assim, na minha adolescência, né? Só que ele não foi tão nocivo ainda. Não sei como julgar esse nocivo, não nocivo, né? Às vezes é difícil dosar isso, né? Mas eu tinha essa coisa de festinha com os amigos e tal, né? E com 17 anos tudo mudou na minha vida. Eu digo que eu fui encontrado por Deus. E aí, desde aquele dia, né, dia 12 de outubro de 2003... Tu tens eu tenho a data que Deus me encontrou. E aí, realmente, dali pra frente, eu tinha 17 anos, eu nunca mais tive nenhum problema com álcool, com outras drogas. E a minha motivação, que foi primeiro entrar na psicologia, foi casos na família, né? Eu tenho 2 primos que tiveram problema com o crack, né? E hoje, com a graça de Deus, os 2 estão em sobriedade. Os dois? Os dois, né? Posso citar o nome, não tem problema, né? O Rafael hoje mora lá no CTV, já está quase 2 anos aí em sobriedade, trabalhando, mas ainda mora na reinserção da comunidade terapêutica, né? E o Pedro, que trabalha aqui na prevenção, né? Nosso coordenador, um dos coordenadores aqui da prevenção, né?
que eu tenho um orgulho imenso de trabalhar com ele aqui na Cruz Azul. E até falar assim que lá em 2003, 2004, eu tinha uma banda com o Pedro. E a gente tocava junto, molecagem assim, total. E tinha uma banda de hardcore, tocava um CPM de 22, Charlie Brown, e só vida louca nessas festas. E aí quando eu mudei o meu alvo e mudei meu estilo de vida, né, por ter tido essa experiência com Deus, eu trouxe o Pedro para perto, né? E ele também teve uma caminhada com Deus, mas ele falou, eu ainda quero aproveitar um pouco. Isso me marcou muito. Ele falou, eu vou aproveitar. Tu aproveitou, ele era mais novo, né? Como se viver com Deus não fosse aproveitar. Isso, perfeito. A ideia que as pessoas têm. E aí, esse aproveitar dele foi muito destrutivo. Né? O uso de crack em locais terríveis, por tempos terríveis. Dava para ver as marcas no corpo, assim, muito magro. Né? Foi por um triz que a gente não perdeu o Pedro. Né? E desde lá eu tive uma oração e um sonho, que era tocar com o Pedro, mas tocar de um jeito saudável, tocar de um jeito para levar o amor de Deus para as pessoas, levar uma mensagem de vida para as pessoas. Né? E esse ano, 20 anos depois, eu tive essa oportunidade. A gente tocou num acampamento de adolescentes e lá, assim como aconteceu comigo, mais de 100 adolescentes tiveram essa experiência lá. De ter um encontro com Deus, de ter um momento com Deus, né? Não sei que frutos isso vai dar na vida deles. Mas eu tava lá, eu olhei para trás, o Pedro lá na batera, né? Ele é músico profissional, né? Eu não, eu tô longe disso, né? Tô bem longe disso. Mas eu olhei para trás, assim, eu tava no vocal e ele tava tocando, ele toca muito bem. E aquilo bateu no meu coração. Uma resposta de 20 anos de oração, 20 anos de um desejo assim, incrustado, travado na minha garganta, mas a gente tocou junto num evento maravilhoso aí, mais de 200 adolescentes, uma galera muito massa lá. Nós temos todo ano, né, o Keep Calm, lá em São Bento do Sul. Então a minha motivação foi essa. Ver na minha família acontecendo, e eu não tinha uma resposta. E isso me deixou muito inquieto. Né? A minha resposta na época foi querer agredir. Sério. Eu falei, Pedro, se eu te pegar na rua, tu tá morto. Porque eu sou mais velho, mais fortinho, né? Forte. A Lana disse que eu sou obeso. Ela faz bullying comigo, mas eu digo forte. Né? Aí... E aí eu fui nessa motivação e descobri a Cruz Azul nesse tempo, né? Primeiro na comunidade terapêutica, lá nos Jovens Livres, né? E depois eu conheci a Cruz Azul e vi o jeito certo de fazer prevenção. E isso me impactou muito, porque aí eu tinha a ferramenta certa para agir na vida deles, né? E uma coisa que eu não falei sobre mim é muito importante, né? Às vezes eu sou incompreendido, tipo, por certas pessoas, né? Mas eu tenho uma doença e eu preciso ser tratado dessa doença. Eu tô quase amadurecendo, tenho 37 anos, né? Tô quase chegando lá. Talvez quando eu tiver uns 60 eu possa... Mas eu tenho aquela doença que muitos adolescentes têm e se identificam comigo, que é o deboche. E o deboche é uma coisa que ela vem de dentro. É difícil controlar o deboche. Mas quando as pessoas querem ajudar a tratar... Não, é difícil. Não, eu aceito. Eu tento, mas eu tenho esse deboche. Então é difícil para mim, às vezes, lidar com certas coisas que estão acontecendo que são extremamente sérias. Né? Por exemplo, aqui na Cruz Azul a gente tem um devocional. E tem uma pessoa que dorme no meio do devocional. E a pessoa dorme, e aí a pessoa dorme de um jeito que a pancinha fica aparecendo assim. Acabou. Não importa o assunto sério que a gente vai tratar, para mim acabou. Por dentro eu começo a chorar de rir. E eu fico com isso muito alvoroçado aqui. Eu olho para a pessoa tá assim, ó, quase semi-falecido. Entendeu? E aí eu acho isso muito engraçado, né? Já falei para a pessoa, já me retratei, mas isso é um problema que eu tenho.
Quando eu acho uma coisa engraçada, isso me domina, né? Mas eu tô caminhando com Deus e tô evoluindo, eu acho. Há controvérsias. Mas tu não respondeu ainda como é que tu chegou na Cruz Azul. Ah, tá. Tu estava na comunidade terapêutica e tu já tinha ouvido falar da Cruz Azul. Quem foi o responsável por essa contratação? Isso é uma coisa que eu gostaria muito de saber. Legal. Então, eu já conheci o Egon e o Rolf. O Rolf é o presidente da Cruz Azul. Tadinho. E o Egon, nosso secretário-geral, né? Porque eu era conselheiro do COMEM, do Conselho de Políticas Públicas sobre Drogas. Aí lá a gente teve um relacionamento, eu também muito novo, lá eles me ajudavam muito, né? Foi aí o primeiro contato. O meu primo já trabalhava aqui, o Pedro, né? Mas foi um acaso, assim, porque o vice-presidente da Cruz Azul e uma colaboradora, que era, se eu não me engano, recepcionista na época e fotógrafa, a Carla, elas se encontraram na piscina do prédio. A gente morava no mesmo prédio. E aí, conversando assim, meu marido trabalha com dependência química. Ela, é sério? E tal. E aí eu fui chamado para uma entrevista. E quem eu encontro na entrevista? A nossa joia, né? Nossa pessoa maravilhosa. A Alana estava lá, fez a minha entrevista, achou que eu era assistente social formado. E aí eu cheguei lá, não era nada disso, né? Toda confusa, toda atrapalhada. E aí, não, tô brincando. Fez algumas perguntas, eu consegui enganar bem naquela época, né? Te enganei bem, né? E tô aqui até hoje. Eu costumo dizer que eu me sinto muito privilegiado de trabalhar na Cruz Azul. Porque desde aquela época, lá com 17 anos, eu sonhava entrar, por exemplo, numa escola e poder falar de vida, né? E eu senti esse chamado, essa vocação, assim, para fazer isso. Mas era complicado porque é um trabalho que não é muito reconhecido, assim, como é que eu ia receber, como é que eu ia manter minha família, né? Eu sou casado, tenho um filho já de 12 anos, já sou casado há 15 anos, olha que lindo. Nossa, essa mulher aí é... Uma esposa que eu amo demais, que é a Juliana, né? Linda. Julie. Maravilhosa, pessoa maravilhosa. Mas a Cruz Azul me deu esse suporte. E como eu tenho esse perfil mais de execução, assim, eu preciso de um suporte, né? Atrás, assim. E a Cruz Azul, para mim, para bater a Cruz Azul como uma SC de respeito, de organização, de cuidado com os colaboradores, para mim, é difícil falar assim, né? É difícil falar porque estou aqui dentro, mas eu já estive em outras OSCs, né? Mas igual a Cruz Azul, assim, eu me sinto um privilegiado e uma pessoa muito honrada de estar aqui. E eu valorizo muito esse meu trabalho, muito mesmo. Que legal. Eu acho que é interessante a gente falar algumas coisas assim, né? Porque eu não sei quantas pessoas têm essa ideia, essa visão, essa noção da gente. Mas a gente trabalha num lugar onde a instituição, por exemplo, para todo mundo na quarta-feira de manhã, toma café junto, para ter, né, uma interação, para saber o que está rolando um na vida do outro, o que está acontecendo, faz um devocional e depois faz a reunião de equipe. Onde você encontra algo nesse sentido, né? Eu vejo, a gente tem muitas falhas, né? Mas sempre existe uma preocupação, assim, no sentido de, poxa, a gente está cuidando de pessoas, mas e como é que estão os nossos, né? Estamos sendo bem cuidados, estamos sendo bem vistos? E a gente está o tempo todo, né? A gente tropeça, acerta, mas está sempre se avaliando. Eu acho isso fantástico, assim, né? Acho que é um lugar com um diferencial e tanto também. Para mim, que vem de outra OSC, eu me sinto privilegiada, com certeza, tá? Fernando, vamos pensar um pouquinho e vamos conversar um pouquinho sobre a tua atuação, né? Tu trabalhou na prevenção há alguns anos, hoje está no grupo de apoio Kids. Dá para trazer um pouquinho como que funcionam as intervenções, como que funciona essa atuação, assim, na área da prevenção. Hoje tu estás no setor, mas isso, querendo ou não, é uma divisão interna, nossa aqui, de organização mesmo, mas o grupo de apoio Kids e Teens, ele também é prevenção. Como é que funciona isso? Como é que vocês atuam? Quais as estratégias que vocês utilizam? Pode falar um pouquinho pra gente sobre isso? Sim. Nós temos
hoje aproximadamente mais de 60 grupos Kids e Teens no Brasil. Né? E os nossos princípios, primeiro, são grupos confessionais, né? Grupos confessionais cristãos. Então a gente tem essa bandeira dos valores cristãos, né? Por exemplo, da família, da estrutura familiar, né? E basicamente a gente trabalha com a escuta. A escuta é a principal ferramenta do grupo de apoio. Tá, vamos lá. Talvez valeria uma explicação do que é o grupo de apoio Kids e Teens. Para as pessoas entenderem, tá, o que é isso? Tá. Legal. Na sua maioria são instituições eclesiais, assim, né? Igrejas. Então, nós divulgamos esse grupo, entramos em contato com as pessoas, ou as pessoas nos procuram, e a gente, na maioria das vezes, reúne filhos e filhas de dependentes químicos, pessoas que têm uma vulnerabilidade, ou em regiões de vulnerabilidade, ou que já têm casos na família. Às vezes o grupo de apoio Kids e Teens, ele é paralelo ao grupo de apoio adulto, por exemplo. Né? Aí a gente forma essas pessoas. Por exemplo, nós temos um grupo lá em Petrolina, em Pernambuco. Então nós fomos até Pernambuco esse ano, formamos essas pessoas lá em Riacho do Sobrado, né? Junto a um movimento que tem lá, chamado Instituto Água Viva. E aí eles atendem lá aproximadamente umas 60, 70 crianças e adolescentes. Semanalmente? Semanalmente. Isso, semanalmente. Dividido em vários grupos e faixas etárias, né? Que isso é muito importante. Aí o grupo sentar, trabalhar a questão da prevenção, que aí depois eu posso falar um pouquinho mais, né? Nós estamos com a mestre das mestres aqui, na minha opinião, né? Sem puxar muito saco, eu sei que ela não gosta, né? Ela não gosta de muita bajulação, então ela é mais ou menos. Aí, trabalhamos a prevenção, vários temas, como identidade, emoções, princípio da administração, trabalhamos a lei do silêncio, trabalhamos algumas questões que vão desconstruir o que o senso comum fala sobre as drogas. O que é a lei do silêncio? A lei do silêncio, a gente chama que é o elefante branco na sala. Né? O que acontece? Muitas famílias têm um problema da dependência química em casa, mas ninguém fala nada. O pai chega em casa embriagado, quebrando tudo, xingando, às vezes agredindo, e a mãe fala, todo mundo em silêncio. Né? E a literatura mostra que muitas e muitas crianças e adolescentes passam uma vida sem abrir a boca sobre esse assunto, sem conseguir abrir o coração, sem conseguir falar. E o grupo de apoio Kids e Teens é esse lugar onde a gente vai abrir esse assunto para quebrar essa lei do silêncio. Que massa. Né? Então, isso tem funcionado muito bem nos nossos grupos, graças a Deus. E a prevenção, a gente fala que a prevenção ela tem os 3 Is. Né? Então, na prevenção, a gente costuma dizer que tem os 3 Is. Né? Que eu aprendi com uma pessoa muito, muito querida, mais ou menos. E talvez o mais importante, os 3 são importantes, mas para mim o mais importante é a questão da identificação. Grupo de apoio ou prevenção não se faz com um encontro ou com uma palestra isolada. Se faz com, no mínimo, pela literatura, pelas diretrizes internacionais, no mínimo 12 encontros. Por quê? Porque nós precisamos ter vínculo com essa criança, com esse adolescente. Como é que uma criança e um adolescente vai quebrar a lei do silêncio se ela nem me conhece? Então a gente estabelece essa identificação, falando a linguagem dele, usando várias ferramentas, né? Eu, por exemplo, gosto muito do Naruto. Eu uso o negócio do Naruto, One Piece. Qual é o jogo de videogame que eles estão gostando? E a gente vai se identificando com aquilo, né? E vai entrando no mundo deles. Por quê? É muito importante saber nessa questão da identificação. E nós, como adultos, a gente tem que lembrar que a gente foi adolescente. E às vezes esse exercício é muito difícil,
Tem uns adultos meio ranzinza que... Não, tô brincando, não. Tem uns adultos que parece que não lembram que foram adolescentes e não conseguem se recordar disso. E tem uns que acham que ainda são adolescentes. Entendi. Eu sabia que ia vir isso aí, né? Vamos lá, eu falei, eu tô tentando evoluir. E lembrar disso favorece a identificação. Por exemplo, o que o adolescente pensa? Né? Pela minha experiência, eu já estou um tempinho nisso, já fiz talvez centenas, ou sei lá, centenas, vamos chamar, de grupos. Né? O que está mais no coração do adolescente, sabe o que é? Namoro. Com certeza. Eu chamo de I believe I can fly, né? É o crush hoje, né? A gente foi lá pra Pernambuco, aí eu perguntei como é que chama o crush aqui, quando eu gosto de alguém. Aí a menina falou, não, o menino falou, né? Eu chamo de minha nega. Eu achei tão engraçado. Minha nega. E aí, aqui é o crush, né? Hoje se fala crush. Muda a região, muda o nome, né? E aí, quando a gente fala sobre isso, vai quebrando o gelo, né? Aí eu sempre dou exemplos da minha história, né? Quando eu lembro que eu fiquei doente uma vez e eu fiquei lá no hospital, né? Pobrezinho, Hospital Santo Antônio. Nem é aquilo que é hoje é tão bonito o hospital, né? Antigamente não era bonito, era meio assustador. Eu tinha 11 para 12 anos. E, não sei se hoje em dia é assim, eu fiquei num quarto, me deu uma pneumonia lá. Eu fiquei umas 2 semanas no hospital. E colocaram no quarto uma menina e um menino. Eu e uma menina. E quando ela entrou, ela era bonita. Ela era muito bonita. Eu achei ela bonita. E eu já comecei a conversar com ela, tipo Dom Juan, assim. Oi, tudo bem? Sou o Fernando, estou com pneumonia. Eu vi que ela... Não, escuta, bateu outros papinhos comigo. Entendeu? Para ver como isso tá no coração do adolescente. Não pode negar. E não importa a faixa etária, não importa nada, isso tá pulsando, gente. Faz parte dessa fase. E cabe a nós ensinar eles como lidar com isso. Mas é interessante tu falar da identificação, porque tu falou de uma identificação positiva. O grupo de apoio Kids, especificamente, ele tem uma identificação que ela não é tão boa assim, mas faz muito parte da linguagem deles, assim, né? Eu lembro, eu já fiz o grupo de apoio Kids há muitos anos atrás, e eu era voluntária da Cruz Azul, quando eu congregava no Bola de Neve. E eu lembro especificamente, assim, de uma situação que me chamou muita atenção. A gente tinha o grupo todas as sextas-feiras e naquele dia específico tinha chego 2 meninas novas no grupo. E elas estavam ali, o grupo era paralelo com o grupo de apoio adulto, mas os pais dela não estavam no grupo de apoio adultos. Eu não sei se uma prima levou, foi algo nesse sentido. Elas foram com alguém, elas acabaram caindo de gaiato na história. E qual que era a conversa do grupo? A gente iniciava o grupo pedindo para as crianças falarem um pouquinho de como tinha sido a semana. E conforme as crianças iam falando, as conversas eram assim: essa semana não foi muito boa, eu tô triste ainda, porque o meu pai estava 3 dias sumido e quando chegou em casa ainda bateu na minha mãe, a gente teve que ficar quieto. Essas eram as falas. E aí as crianças iam se identificando umas com as outras. Eu lembro das 2 meninas ficarem assim, horrorizadas, porque aquilo não tinha nada a ver com a realidade delas. Tanto que elas eram visitantes, nunca mais apareceram no grupo. Então é interessante falar dessa identificação que acontece nos grupos também nesse sentido, né? De uma identificação com relação àquilo que elas estão vivendo. Né? Não dá para você chegar, quando a gente fala de prevenção, chegar num grupo de crianças, vamos pensar, e começar a falar sobre gravidez. Não é algo que acontece, como a minha vida de uma grávida é difícil. Para uma criança, isso não é a realidade, você não consegue identificar com a linguagem dela. Mas para uma criança vinda do contexto de vulnerabilidade com relação ao uso de drogas ou com familiar, usuário de drogas, essa é a realidade. O pai chegar em casa bêbado é a realidade, é o que identifica.
E é por isso que elas estão ali, por isso que elas estão juntas, por isso que elas estão trocando informações e se ajudando, porque é um grupo de mútua ajuda, né? Grupo de apoio Kids eu acho que pode ser configurado dessa forma, grupo de mútua ajuda para crianças. Isso. É isso. Crianças e adolescentes. Legal. Aí só escuta. Eu falo isso para eles da minha história lá no hospital, por quê? Porque eu quero dizer como é difícil às vezes ser adolescente. Essa virada de chave assim. Aí lá tô eu. Bacei altos papinhos na menina lá. Ela conversando comigo. Eu falei, meu, tô abalando. À noite sabe o que aconteceu? Eu fiz xixi na cama. E ela acordou. Quando eu tava assim, levantei, tipo, pingando. Ela acordou e olhou dentro dos meus olhos. Então, olha como é difícil. Não é fácil para um adolescente. Hoje em dia, os padrões, as mídias, as redes sociais, para eles se colocarem na sociedade, tá difícil, né? E quando a gente tem essa linguagem, consegue passar isso para eles, né? E vai gerando a identificação. Depois, na prevenção, a gente trabalha com a ideia da interação, né? A interação no sentido de sempre usar algo lúdico, não formatar a reunião ou o grupo de apoio só como uma palestra, só com um mediador falando, né? Mas sempre tem algo lúdico, assim. E aí a gente sempre constrói aqui na Cruz Azul, né? A prevenção com muita maestria, assim, constrói coisas muito criativas, né? A gente poderia ficar aqui horas dando exemplos, só né? falando de interação, Isso. né? Mas eu trouxe uma aqui, pra gente ilustrar um pouco. Ferramentas de interação que eu uso, né? Para falar sobre bullying. Posso? Claro. Rapidinho, tá? Com licença. Rapidinho. Vamos lá. Que bom que é para adolescente isso, né? Olá! Eu sou o Cantinho. Eu sofro bullying. Por que será? Por causa da minha dentição diferenciada. Por causa do meu dentinho. Eles me chamavam de dentinho. Me chamavam de feio, de horroroso. Mas eu superei isso. Através do grupo de apoio, eu me tornei um grande cantor. Eu gostaria de cantar uma canção. Mesmo sofrendo bullying, eu superei as questões do meu interior. E vou cantar uma canção de Deus para vocês. Mesmo sofrendo tanto, sendo agredido na escola, eu peguei essas sementes e ressignifiquei as sementes. E transformei em sementes de amor. Essa canção se chama Desenvolvendo Amor. Tua palavra é uma semente, meu coração é uma terra boa. Então Deus, faz essa semente brotar. Deus, faz ela crescer, germinar. Teu espírito convence, vou revidar o meu comportamento, deixar o velho homem pra trás e aquelas coisas de criança. Eu vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo em Deus, em Deus. Muito obrigado. Fernando, mas me tira uma dúvida. Se a gente for pensar na atuação do agente de prevenção, né? Tudo bem aí? Calma, tem uma coisa. O corega? Isso. Essa dentadura, ela não cabe em mim. Eu ganhei ela. Ou seja, outra pessoa já tinha usado ela. Que delícia!
E aí eu tenho que botar um 50 centavos de corega Meu pra colar. chapéu. E aí fica tudo no meu dente. Se aparecer, eu peço perdão aí pra produção, né? Vai aparecer umas gosmas de corega aqui. Tá. Eu acho isso tão maravilhoso. Mas me tira uma dúvida. Tu és uma pessoa bem caricata, bem expressiva, teatral. O agente de prevenção, ele precisa ter essas características. Vamos pensar até mesmo na atuação de grupo de apoio. Os voluntários que vocês têm, eles precisam ter essas características? Não. E também, às vezes, isso aconteceu já algumas vezes, o grupo ele é muito heterogêneo, assim. O grupo ele tem a sua identidade geral, né? Mas esse mediador, que a gente chama de mediador nos grupos de apoio, por exemplo, a gente tem mediadoras idosas. Elas nunca... Sério? Talvez elas usem dentadura, mas elas não vão botar essa dentadura, né? Nós temos um grupo em Blumenau, num abrigo de adolescentes órfãos, né, que eu amo. Até o encerramento esse final de semana, foi maravilhoso. Foi maravilhoso, eu amo estar com eles, eu amo o que a gente está construindo. E tem senhoras lá quase idosas atendendo eles. E a gente fala dos papéis, né? Elas têm outras formas de interação. Talvez elas conseguem se colocar ao lado deles como uma mãe, como uma avó. Então elas não vão ser doidona, né? Só que, por exemplo, às vezes esse tipo de intervenção, de primeira assim, a pessoa, o adolescente, a criança, ela fica... Teve uma criança que até quando eu botei essa dentadura uma vez ficou com medo e saiu chorando, né? Saiu assim, meu Deus! Então, na prevenção a gente sempre vai fazendo tentativa e erro, assim, para ver o que funciona, né? Então eu sempre tenho que tomar cuidado. Quando eu boto, não posso ser tão agressivo, porque tem gente que sai chorando. Ah, é? Sim. Mas eu acho que cada pessoa, com a sua subjetividade, com a sua identidade, com as suas peculiaridades, é possível fazer essa interação, sabe? Usar de uma forma que não seja só uma palestra, né? Usar a sua linguagem do amor, por exemplo, usar a sua forma, dar o exemplo da sua família, né? Porque grupo de apoio é muito isso. Nesse I de interação, é muito mostrar a sua vida. Então, o mediador do grupo de apoio, ele tem que ser um livro aberto. Só que tem que ser um livro aberto muito bem resolvido, né? Um livro aberto abstinente, né? Que vai mostrar uma vida verdadeira para esse adolescente. E eu vou dizer, andando por esse Brasil aí, a gente tem encontrado muitas pessoas dispostas a levar esse amor, a levar essa alegria, essa mensagem, né? Que é os pilares da Cruz Azul de fé e abstinência, né? E o terceiro I, informação. Então, a gente desconstrói algumas coisas que a mídia, com interesse, né? Eu vi alguns outros podcasts, foi bem abordado isso, né? Com interesses financeiros, políticos, até ideológicos, vão passando informações para os nossos adolescentes, para as nossas crianças, como, por exemplo, 100% das vezes que tem um grupo de adolescentes, porque com criança, como tu bem falou, para cada faixa etária é um tipo de abordagem, né? Até na nossa capacitação a gente traz essa ideia do Piaget, né? Das fases do desenvolvimento, principalmente nessa ideia. Tem coisas que é adaptado para crianças de 6 a 10 anos e coisas para adolescentes de 11 a 15 anos, né? Então, com adolescentes a gente pergunta, quando vocês ouvem a palavra maconha, o que vocês pensam? 100% das vezes as palavras são: não dá nada, é uma erva natural, é medicinal, todo mundo fuma, e isso impressiona muito. E como grupo de apoio a gente está ali para desconstruir isso. Então, um mediador da Cruz Azul ele tem que estar muito preparado com as informações da literatura, as informações da ciência, está embasado em pessoas que têm uma caminhada longa, como o Dr. Valentim, que sentou nessa mesa aqui, né? Que a gente teve agora uma conferência com ele. Então a gente esteve no Free Mind também para ter todas essas informações, né? E para a gente desconstruir isso. Maconha não é medicinal. Maconha, foi perguntado para o Dr. Valentim, no Roda Viva,
se fosse para tirar uma droga do mundo, extirpar uma droga da face da terra, qual seria? Ele nem pensou duas vezes. Ele falou, maconha. Nós estamos diante de um veneno, né? Nessa conferência agora ele falou, tem uma bomba nuclear prestes a ser detonada e a sociedade está dormindo. A gente está assistindo como se não fosse nada. E a gente, com bases científicas, com muito conhecimento, a gente vem desconstruir isso. Sobre vape, sobre narguile ou narguilé, sobre o cigarro, né? Sobre o crack, sobre a cocaína, sobre as outras substâncias, essas novas que estão aparecendo, né? Agora a nossa coordenadora ali do grupo de apoio fez um curso internacional, então muita informação boa dessas novas chamadas de cannabis sintética, né? A maconha sintética, a K9. Então, bastante coisa que a gente precisa estar sempre atualizado, né? Por isso que antes aqui a gente estava conversando, né? Eu acho que o mediador do grupo de apoio ou o agente de prevenção, ele é um profissional muito ímpar. Não é fácil, não se encontra em qualquer esquina. Porque ele precisa ter uma base científica, precisa sempre estar estudando, se atualizando, ele precisa ter essa identificação, e a gente tem vários exemplos aqui na prevenção, né? De pessoas que são músicos, que cantam rap, né? Que tocam instrumento, que traz intervenções diversas, assim, muito criativas, pessoal criativo, às vezes dá umas brigas, mas são muito criativos, né? Isso rola, isso, soco, mas tranquilo, isso é bom, isso é bom. Então, é muito difícil tu chegar no coração do adolescente, principalmente, né? É difícil esse processo. Então, são esses 3 Is que não pode faltar em todo grupo de apoio. Mas se eu te perguntar qual que é a principal característica para um mediador de grupo de apoio, tem alguma? Eu diria 2. Quais? Amor. Amor. E não é um amor banal, como se vê em qualquer esquina. Não é um amor que sempre diz sim, sempre passa a mão na cabeça. É um amor ágape. Um amor que Jesus ensinou. É um amor que fala a verdade. É um amor que às vezes disciplina, né? E amor e ouvir. Também não é fácil. Nós estamos diante de uma sociedade que desaprendeu a ouvir, a parar e ouvir o outro, né? E eu vou dizer que isso, para quem fala muito, é um processo difícil, né? Eu sempre falo, para mim não é fácil. Foi um processo muito longo e árduo eu aprender a ouvir, verdadeiramente. Porque às vezes a demanda que o adolescente vai trazer, para mim é banal. Só que para ele é muito intenso. É muito intenso. Então, um bom mediador, ele precisa sentar e ouvir. E eu vejo como é interessante como o silêncio, às vezes, ele incomoda no meio de um grupo, né? Às vezes, eu particularmente gosto, né? Então, você joga uma pergunta e deixa os adolescentes. Eles ficam incomodados, né? E às vezes demora 2 minutos até que alguém resolve falar alguma coisa. E às vezes o mediador fica incomodado demais com aquilo e acha que está errado. E o silêncio não está errado, né? É para fazer o adolescente refletir mesmo, é para fazer pensar, é para causar um incômodo entre eles, para daqui a pouco alguém tomar postura e ir lá e responder, sabe? O silêncio é bem interessante, é bem terapêutico, né? Vou te fazer uma outra pergunta. Tu falou sobre capacitação. Se eu tenho uma instituição, tu comentou alguma coisa antes, mas eu sou uma instituição que tem interesse em grupo de apoio. A minha igreja, a minha OSC, ela tá numa região de muita vulnerabilidade para o uso de drogas e eu tenho interesse em trazer um grupo de apoio para minha igreja, para minha instituição, para minha associação de moradores. Como é que eu faço isso? Qual que é o caminho? Legal. Entrar em contato com a Cruz Azul, certo? No setor de grupos de apoio, comigo ou com a Júlia, né? E a gente marca essa capacitação. Nós vamos até... Vai até a pessoa, exatamente. Não tem custo nenhum. Se for em outra cidade, nós precisamos de um lugar para ficar, e aí é um negócio bem missionário, assim.
Eu não entendi esse negócio missionário ainda, porque eu só fiquei em lugares, por enquanto, muito top, assim, né? Por quê? Porque as pessoas que nos receberam eram muito queridas, assim. E a gente ficou em lugares, assim, em casas de pessoas meio luxuosas, assim. Eu sou muito simples, então eu fico meio... Pode encostar aqui nesse negócio, né? Então, uma alimentação excelente, sabe? Mas não precisa ser assim. Não, a gente fica, por exemplo, num colchãozinho na igreja. Não tem problema, certo? Então a gente vai até a pessoa e a capacitação ela é de 8 a 12 horas aula. Né? Ganha um certificado reconhecido, né? A Cruz Azul é a única OSC do Brasil que é reconhecida como um centro de referência em dependência química. Então nós temos essa certificação, a pessoa se torna realmente um mediador de grupos de apoio, certo? Inclui materiais também que a gente leva, tem livros, né? O livro Kids 1, Kids 2, que tem uma pessoa aqui nessa mesa que escreveu, que ajudou a escrever, né? Também a questão de intervenções breves que a gente tem agora, que foi um lançamento agora, né? Que se chama... Eu acho que é uma boa pra gente, o bate-papo. Bate-papo, isso. Muito legal. Posso terminar? Então, o bate-papo é um livro muito legal. Nós participamos naquele ano ali no desenvolvimento desse livro, né? De forma bem simples, bem prática, mostra as intervenções, os temas a serem praticados, né? Esses materiais todos são entregues na capacitação? São entregues na capacitação, ou de forma física, ou de forma e-book, no formato e-book, certo? E aí, além da capacitação, nós trabalhamos com a assessoria desse grupo. Então, o grupo ele vai começar, e às vezes a pessoa se sente um pouco insegura de como fazer isso, né? Então, nós trabalhamos com toda a assessoria, de forma online, ou se for próximo aqui de Blumenau, a gente vai presencialmente, né? Lá dá esse start desse grupo. Em Blumenau, esse ano, nós abrimos aproximadamente, não está bem atualizado, mas uns 12 grupos aqui em Blumenau. Que legal! Isso. E aí eu estive em todos os 12 grupos, pelo menos fazendo as primeiras intervenções, falando dos primeiros temas. A gente gosta de começar com a identidade, né? A questão lá no abrigo, por exemplo, a gente trabalhou identidade, emoções e semear e colher. Uma coisa muito importante, que é básico que a gente não falou aqui, né? Trabalhar com prevenção às drogas não é falar sobre o problema das drogas. Não é focar no problema, mas é focar na solução. E a solução é trabalhar a vida, habilidades de vida, habilidades socioemocionais, habilidades do dia a dia, como fazer um amigo, né? É prevenção. Como ser assertivo em alguns momentos, como lidar com as minhas questões familiares. Porque o primeiro fator de risco para tornar alguém dependente químico, para a pessoa cair nessa doença terrível, é usar antes dos 18 anos. E o segundo é desestrutura familiar. Eu vou dizer que nessa experiência, nessa prática, nós estamos vivendo uma pandemia de desestrutura familiar. Fernando, antes de falar do livro, eu queria compartilhar algo assim. É óbvio que a gente sabe, né? A gente sabe que tá aí e tal. Mas na semana passada, nós fomos fazer uma intervenção na escola e a gente levou uma intervenção para falar um pouquinho sobre saúde emocional, para que os adolescentes praticassem essa coisa do compartilhar um pouco sobre aquilo que pode causar um determinado trauma, né? Uma experiência negativa. E eu tinha expectativa de que viriam várias coisas diferentes, várias demandas diferentes. Foi unânime. Todas as falas foram relacionadas à paternidade. Isso é algo que, assim, tem me pego cada vez com mais força, sabe? Essa necessidade que a sociedade tem de que os homens acordem para o que estão fazendo com a vida deles, com a família deles, com os filhos deles. Foi geral. Teve um determinado momento que eu até disse, gente, né, vamos trazer outras coisas e tal, isso aqui não é para virar uma roda de conversa só para falar sobre pai.
E os adolescentes trazendo. Todo mundo tinha algum trauma, ou com relação ao afastamento do pai, ou agressão do pai, uso de drogas do pai, abandono do pai, tudo o pai. E eu confesso que eu tenho ficado cada vez mais assustada, porque a gente lê, a gente vê sobre isso, mas tá ficando cada vez maior, tá crescendo, sabe? Eu não sei onde estão os homens, eu não sei o que os homens estão fazendo, eu não sei o que os homens estão pensando, né? Mas a gente vê uma repetição de comportamento, assim, homens que não tiveram presença masculina, que aí agora não estão criando os filhos, estão na ausência total também, com os seus filhos, e trauma em cima de trauma, sabe? Isso tem me preocupado demais. Porque eu entendo que o homem, ele deveria ser o eixo da família. Ele deveria ser o norte. E a gente está numa sociedade onde a coisa vai totalmente contra isso, né? É a mulher que está na frente, é a mulher que puxa. As famílias monoparentais, com sua grande maioria, é a mulher e a criança. E onde é que está o homem? Onde é que estão os homens? Sabe? Isso é uma coisa que tem me preocupado bastante, isso é uma coisa que tem me incomodado muito. Assim. Nós estivemos lá no Paraná, em Castro, numa OSCC que nos chamou lá. Lá nós temos 16 grupos acontecendo semanalmente. Né? No Paraná. No Paraná. E nessa OSCC, eles recebem aproximadamente 170 adolescentes, né? 80% deles não tem pai. 80% é só a mãe. A família nuclear é só a mãe. E a maioria não conhece o pai, não sabe nem quem é. E a gente vê no olhar, isso que me chocou, entrar na escola, entrar nessas OSCs. A gente vê no olhar a desestrutura, a questão da baixa autoestima, a questão da falta de identidade, né? E isso vem porque a família, ela não foi pensada dessa forma. Então, na maioria das vezes, nós temos uma mãe desequilibrada nesse contexto também, vulnerável. E é quase um castelo de cartas assim que vai caindo e aí sobra para essa criança e para esse adolescente, né? Eu tive na escola, ano passado em Blumenau, pelo projeto Prevenção e Cuidado Escolar, que vai ter agora uma continuidade aqui no município, isso é lindo. E uma menina, ela relatou que ela relutou bastante, mas aí pro meio e pro final do projeto ela relatou que o pai dela abusava do álcool e que ele chegava em casa, ela ficava muito triste com isso. E o relato dela é que ele não é agressivo, mas as palavras dele machucam e ele não lembra que falou isso. Não era agressivo fisicamente. Fisicamente, exatamente. Mas isso estava desestruturando ela, estava sendo terrível. Ela até foi encaminhada aqui, teve atendimento psicológico aqui na Cruz Azul, né? Só que nós chamamos esse pai. Eu e a psicóloga do projeto. Eu até me lembro muito bem dessa história, por quê? Aí vem a doença, né? Porque esse pai tinha uma chapa aqui na frente. E a chapa dele caía automaticamente. E ele falando de uma coisa muito séria, a gente lá falando para ele, tua filha relatou que o senhor está fazendo uso abusivo do álcool, como é que é isso? Ele olhava assim, nervoso, e a chapa caía. Mas ele tinha uma técnica de fazer voltar sem botar a mão, ele fazia... E o dentinho voltava, plim, encaixava de novo. Aí ele falava, né, e a postura dele foi assim, não, eu trabalho, eu tomo minha cervejinha e quis ser meio truculento, assim, principalmente com a psicóloga, né? Aí ele olhava assim, brabo. Não, eu posso ter meu tempo com meus amigos, eu vou no bar mesmo. E aí o dente, plim, caía ele. Voltava o dente, né? Mas olha como é trágico isso. Nesse caso tem o pai. Só que o pai, no seu tempo livre, ele não tem um olhar para a família. E talvez ele não aprendeu isso. Né? Eu costumo usar a alegoria da bolsa, né? Cada ser humano ele tem uma bolsa. Ele tem um recipiente, com sementes ali. E ser pai, ser mãe,
é sempre voltar para nossa bolsa e ver o que eu posso dar para o meu filho daqui. E eu percebi que aquele senhor não tinha nada. Nada além de raiva, de abandono. Já era um milagre ele permanecer ali no seio familiar, né? Mas não sei quanto tempo isso duraria. E aí tem um outro aspecto da prevenção. A Júlia está fazendo esse curso internacional e uma das palavras que mais apareceram foi litígio. Às vezes, na prevenção, lidar com a família, lidar com o senso comum, lidar com a sociedade, lidar com políticas públicas, a gente vai ter um litígio. A gente vai bater de frente com muita coisa, né? E aquele pai estava ali na minha frente e ele foi muito bravo. Um ano depois, ele me encontrou aqui nos corredores da Cruz Azul. Ele trouxe a filha dele para o atendimento psicológico. E ele falou: eu lembro do que tu me falou. E eu resolvi parar de beber. E me deu um abraço. Né? Aquele pai todo truculento, aquilo fez ele pensar. Às vezes, ter esse amor que disciplina, esse amor que fala a verdade, dói pra gente. Mais uma vez. É difícil. É difícil. A minha vontade aquele dia, primeiro, que eu tava rindo, por causa do dentinho, né? Só por um detalhe, tá? Eu não ri. Quem riu foi a psicóloga, que não vou citar nomes, né? A psicóloga não conseguiu aguentar e ela riu, porque ela era muito visível, assim, que caía. E eu consegui me manter firme, não ri, né? Mas esse amor que Jesus nos ensinou vale a pena. Porque na hora é difícil, enfrentar um pai truculento é difícil, confrontar um adolescente que já está no uso é difícil, né? Confrontar uma sociedade que lida com as substâncias psicoativas de uma forma assim, como se não fosse nada, como se não fosse um problema, é difícil. Então, e fora as violações de direitos, né? Que isso aí é muito difícil e a gente tem muito nos nossos grupos, né? Como lidar com isso? Uma outra pergunta. Os pais têm algum tipo de receio, de medo de mandar os filhos para os grupos de apoio? Na verdade, quando tem algo de errado, sim, né? Nós tivemos um caso, eu não vou falar muitos detalhes desse caso, né? Também em Blumenau, mas me marcou muito, que desde o começo o padrasto da menina não queria enviar ela. Ele falou, não vai para Cruz Azul. E ela enfrentou e pediu para a mãe dela e no fim ela foi, né? E ao final esse padrasto estava cometendo violência sexual com essa menina. E ele de alguma forma percebeu que isso poderia ser mexido, né? E foi de uma forma muito natural, ela relatou para mim. E com a graça de Deus, essa mãe caiu em si, tirou, né? As filhas, eram mais de uma filha ainda do convívio desse monstro aí, né? Mas quando tem algo de errado, eu vejo uma resistência, né? Mas na maioria das vezes as famílias têm uma aceitação gigantesca. A fala é sempre, na maioria das vezes é assim, vocês trazem assuntos de uma forma tranquila que às vezes é difícil trazer em casa. Com naturalidade. Com naturalidade, a gente fala de sexualidade, a gente fala de violência, a gente fala de bullying, a gente fala de autoestima, a gente fala de emoções. E às vezes o pai e a mãe, lembra da bolsinha? Eles reviram lá e não conseguem chegar nesse assunto, né? E a gente tem todo esse manejo para conseguir entrar nesses assuntos e proteger. Essa é a ideia. O grupo de apoio é para fortalecer os fatores de proteção, como se fosse formar um muro ao redor dessa criança, desse adolescente, porque as propostas vão vir. As propostas vêm. É natural da adolescência, eles vão querer fazer parte de um grupo, e aí com esse muro eles vão ter mais ferramentas para escolher esse caminho. Essa é a ideia do grupo. E eu vou dizer, muitos frutos, muita coisa linda. Hoje eu recebi uma imagem que eu chorei, né? Que eu chorei. A menina, ela fez o grupo conosco lá de Pomerode há 2 anos atrás. E hoje ela através do WhatsApp do pai dela, isso é muito importante, a gente não fica de papinho, né? Ela colocou: oi, professor,
Eu já te mando meu boletim, porque ela é muito boa, ela é muito estudiosa, né? Eu quero te mandar meu boletim. Eu falei, que legal, manda. Aí ela colocou uma foto da pulseira totalmente livre Que massa. e do certificado dela, a mãozinha dela assim. Tirou uma foto e mandou, né? Então, o quanto que essa metodologia que nós usamos, ela impacta. Explica a pulseira. Né? A pulseira é um movimento totalmente livre que nós temos aqui na Cruz Azul também. Foi uma pessoa que aqui está nessa mesa que ajudou a construir essa ideia, né? Essa ideia, ela é... Obrigado, Johnny. Essa ideia, ela é minha e do Ícaro. Olha aí. Na época, nós trabalhávamos juntos e a gente queria uma coisa para marcar mesmo quem era abstinente, para que as pessoas se reconhecessem. E aí a pulseira surgiu. Então esse movimento a gente faz em todas as intervenções, grupos, num determinado tempo, a questão do voto de abstinência, que é não usar antes dos 18 anos. Se comprometer a não usar. E por que isso, né? Porque o primeiro fator de risco ao uso, abuso e dependência química é usar antes dos 18 anos. Então, normalmente, quem participa dos nossos grupos, aí 90%, 95%, aderem ao movimento totalmente livre. E nós temos encontros durante o ano dessa galera aqui, que aí vem, normalmente dá, sei lá, 80, 100 pessoas, adolescentes ali. A gente já fez na praça, a gente já fez num lugar que tem uma pista de skate, né? Um ambiente totalmente livre de drogas e com vida. E lá a gente leva a vida, a verdadeira vida, né? Então, como eu falei, eu me sinto muito honrado de participar desse movimento, né? Eu nunca imaginei que eu teria essa oportunidade de estar num lugar onde eu levaria essa verdadeira vida, né? Que massa. Para a gente ir se encaminhando para os finalmente, eu queria aproveitar para mostrar para vocês. O Fernando trouxe um pouquinho aqui, falou um pouquinho dos 3 Is: informação, identificação, interação. E a gente editou esse livro aqui através do município de Blumenau. E é um livro de intervenções breves, intervenções rápidas. Então, são 15 a 20 minutos no máximo. A ideia essencial desse livro é fazer com que grupos esportivos, eles virem grupos de prevenção. Então, se você é professor de jiu-jitsu, se você é professor de futebol, se você, né, dá aula de balé, que também é um esporte, você tira 15, 20 minutos ou do início ou do final da sua aula. Todas as intervenções, 90, 95% das intervenções, elas pedem que você se prepare com algum aspecto visual, algo palpável, para você conseguir conversar com os adolescentes rapidamente. A ideia é de que a gente consiga fortalecer nos professores, não só do esporte, mas eu vejo um potencial gigante para uso nas escolas, professores de educação física que normalmente têm um bom vínculo com o adolescente. A ideia é que a gente consiga conscientizar os professores de que eles são meu chapéu, me fugiu a palavra. Qual que é aquela palavrinha quando o professor coloca o adolescente embaixo do braço para caminhar juntinho? Referência. Pode ser referência, não é bem essa palavra, mas que o professor ele tem essa consciência de que ele é a referência, de que ele é um ponto de mudança na vida do adolescente, né? Ele não tá ali só para passar o jiu-jitsu, ele não tá ali só para passar a matemática, ele é uma pessoa de influência muito grande na vida do adolescente. São 40 intervenções, é intervenção para 10 meses, uma por semana, rápida. 15, 20 minutos, você consegue fortalecer vínculo, você consegue falar de uma forma leve, de uma forma prática, sobre assuntos que são básicos na área da prevenção, né? Essa é a proposta desse livro. Fernando, para a gente ir para os finalmente, se você pudesse deixar uma mensagem para as pessoas, e eu não quero que você fale para os adolescentes, queria que você falasse para os profissionais, sabe? O que você poderia falar para os profissionais que têm vontade de atuar na área da prevenção, que não sabem o caminho? Qual que é a mensagem que a gente pode deixar?
principalmente o olhar. Ter um olhar de amor. Isso é difícil de encontrar. Andando pelas escolas de Blumenau, andando por vários estados assim, eu vejo profissionais, pessoas atuando nessa área muito cansados. E tem motivo para isso. Tem motivo. O currículo é pesado, lidar com esses adolescentes é pesado, né? É quase uma vocação, né? Eu costumo dizer que quando eu chego na escola eu pergunto, né? Quem é o problema aí? Quem é considerado que é isso que eu quero? E aí já boto debaixo do meu braço nessa ideia, né? De criar um vínculo ali. E isso aconteceu muitas e muitas vezes, a gente viu isso acontecendo. Nem sempre é 100% assim, né? Só para a gente deixar claro, a nossa metodologia ela não é uma coisa milagrosa, assim, que agora entrou Cruz Azul, todo mundo já vai resolver todos os problemas. Não é assim, né? Pelo contrário, às vezes os problemas começam a aparecer depois que a gente entra. Mas é porque a gente começa a levantar as bolinhas mesmo. E a prevenção ela é multifatorial, né? Ela é multidisciplinar. É a sociedade, é a escola, é uma instituição igual a Cruz Azul e principalmente a família. Se dá para falar que alguém está cansado, é a família. Nós estamos começando a sentir os efeitos do hiperestímulo, né? Nós temos hoje um mediador, a gente chama de mediador, né, do grupo de apoio, mas a gente luta contra um mediador que ele é muito poderoso. E as influências que estão aqui nesse mediador, eles são muito fortes. E é difícil lutar contra isso. E a família está perdida, né? A Cruz Azul também tem a questão de orientação parental, de escola de pais, para trabalhar isso tudo. Também, pai procura a Cruz Azul para se informar, para saber o que fazer, né? Tanto nessas várias fases que tem da infância e da adolescência, né? E eu queria, não sei se é a minha última fala, mas eu queria ainda encerrar com uma canção, se tu me permitir. Onde eu vou, eu levo essa música. Até a Júlia brinca comigo, né? Que eu sempre canto essa música. Eu sou o homem de uma música só, né? Só que ela é muito significativa para mim. Num tempo da minha vida onde eu me senti cansado, né? E muitas vezes nós nos sentimos cansados. Cansado de ver tanta injustiça, cansado de ver um adolescente sofrendo violência sexual, cansado de ir numa escola e atender 30 adolescentes e 15 estão se automutilando. Isso cansa, isso machuca, isso dói. E essa canção ela diz que existe um lugar de descanso. E se eu passar por um vale às vezes da sombra da morte, um vale de sofrimento, eu acharei conforto em teu amor, Senhor. Em teus braços é o meu descanso. Seguro eu estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Mas se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso.
em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. É muito bom saber que existe esse lugar de descanso. E é um lugar que às vezes transcende o que é natural, transcende as circunstâncias, né? Como é que eu vou dizer para um adolescente que existe um descanso se ele sofre violência todo dia? É só em Deus. E a gente pode oferecer isso lá no grupo de apoio. Fernanda, muito obrigada pela tua participação, pela tua contribuição. A gente conseguiu aprender muito hoje. Eu aprendi algumas coisas, né? Que até então eu não sabia. E, gente, é isso. Se você ficou interessado em saber mais ainda sobre grupo de apoio, em como levar essa forma de prevenção, né? Que é tão específica para a sua cidade, para a sua igreja, para a sua associação de moradores, entre em contato com a gente, fala com o Fernando, fala com a Júlia, que a gente está aí à disposição. O grupo de apoio é uma rede nacional e é uma modalidade muito específica para quem sofre com problemas relacionados ao uso de drogas. No mais, a gente agradece a participação do Fernando, agradece por você estar até aqui e até a próxima.